Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Bem-vindo à história de Paula Mariana Joana Carlota Faustina Matias, Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança, filha de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, o primeiro casal imperial do Brasil. E lá vem uma ótima história. Mas antes vou pedir que você nos ajude com seu like, comentário e inscrição, que maratone e indique o canal. E se puder nos apoiar tornando-se um membro, também nos ajuda muito mesmo. E vamos à nossa história de hoje. Membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança, ela nasceu no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, então capital do recém-estabelecido Império do Brasil, em 17 de fevereiro de 1823. Ela era a terceira filha menina do casal real brasileiro. Os dois primeiros nomes da princesa são uma homenagem de Dom Pedro às províncias de São Paulo e Mariana, pois estas províncias foram as primeiras a apoiar a independência do Brasil. Ainda mais especiais eram seus parentes. A pequena era neta de Dom João VI por parte de pai e sobrinha de Napoleão Bonaparte por parte de mãe. Como membro da família imperial brasileira, Paula automaticamente recebeu ao nascer o prefixo honorífico de dona. Teoricamente, a quarta na linha de sucessão ao trono de Portugal, teve o direito negado ao ser reconhecida como estrangeira, nascida após a independência. Ao rigor, ao nascer, Dona Paula foi infanta de Portugal e do Brasil. Haja vista não existir ainda a nossa Constituição, promulgada somente em 25 de 3 de 1824. A partir daí, Dona Paula foi somente princesa do Brasil, ainda que genealogicamente continuasse a ser infanta portuguesa. Por ter nascido após a independência, Paula foi excluída da linha de sucessão do trono português, já que com a independência do Brasil, Dom Pedro I tinha fundado a sua própria dinastia. Paula foi batizada após uma semana de seu nascimento, em 24 de fevereiro de 1823, na Capela Imperial. Foi amamentada por uma ama de leite, pois o leite da imperatriz Leopoldina secou. Episódio triste na história de vida dessa princesa que durou tão pouco foi o reconhecimento oficial de Dona Isabel Maria de Alcântara brasileira, filha da Marquesa de Santos, como filha do imperador, em julho de 1826. Houve uma exasperação de Dona Leopoldina no Paço São Cristóvão, seguida de ação firme da rainhazinha Dona Maria II de Portugal, negando-se a cumprimentar a bastarda. Neste momento torpe do pai-herói, literalmente, Dom Pedro teria ameaçado bater em Dona Maria II, ao que ela retorquiu, dizendo que ele não podia afrontar a soberana de Portugal. Dona Paula Mariana saiu em defesa da irmã madrinha e atacou a Duquesa de Goiás, ao que levou algumas palmadas de Dom Pedro. Em 11 de dezembro de 1826, a sua mãe morreu, quando ela tinha apenas 3 anos, antes de viajar até terras portuguesas para restaurar o trono de sua filha, Dona Maria II. O ex-imperador brasileiro casou-se com a princesa Amélia de Lustemberg. Em 17 de outubro de 1829, Dona Amélia tornou-se a madrasta dos 5 filhos sobreviventes de Pedro: Dona Maria da Glória, Dona Januária, Dona Paula, Dona Francisca e Dom Pedro. As crianças de Pedro adoravam a madrasta, tendo em vista que esta era muito amável com as princesas e, em pouco tempo, passaram a chamá-la de mamãe. Seus filhos com Leopoldina
inclusive Paula, foram forçados a assistir à cerimônia de casamento. O imperador abdicou do trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e deixou o Brasil para Portugal, a fim de apoiar a reivindicação de sua filha mais velha ao trono português. As crianças nunca mais veriam seu pai e sua madrasta novamente. Antes de partir, Pedro nomeou José Bonifácio de Andrada como tutor legal, Mariana de Verna Coutinho para continuar como aia e um veterano de guerra chamado Rafael para cuidar de seus filhos. Desses três, Rafael permaneceu leal ao imperador até sua morte em 1889. Abandonadas por Dom Pedro I e pela madrasta, as crianças não tiveram outra opção que não estreitar suas relações já próximas. Os filhos de Maria Leopoldina viraram melhores amigos e mantiveram-se juntos a todo custo. As crianças frequentavam regularmente a Igreja da Glória, estudavam, brincavam e faziam refeições em família. Em 9 de abril de 1831, o príncipe imperial foi aclamado como novo imperador. Enquanto o imperador foi exibido em uma janela do palácio, suas irmãs ficaram ao lado dele. Coroado com apenas 6 anos de idade, Dom Pedro II viu-se líder do Brasil Império em abril de 1831. Demonstrando apoio ao seu irmão, as 3 filhas de Maria Leopoldina foram obedientes e seguiam tudo aquilo que o imperador exigia. Paula foi descrita como cheia de paz, fortaleza e resignação, ou a mais calma e gentil de Leopoldina e os filhos de Pedro, e raramente se queixou. Apesar de ter sofrido problemas de saúde desde a infância, ela estava muitas vezes muito doente. Ela nunca foi inteiramente saudável até meados de 1831. Enquanto teve forças, ela se tornou a mais alta dos irmãos. Paula Mariana cresceu bastante, adquiriu força e conseguiu levar uma vida mais ativa ao lado de seus irmãos. A princesa sempre foi a mais frágil em saúde, sofria de epilepsia e asma, assim como todos os seus irmãos, com exceção da primogênita Dona Maria da Glória. Sofria também de uma doença no fígado que não é especificada ou era desconhecida na época. Por estar enferma constantemente, seus pais decidiram comprar a fazenda do Padre Correia, localizada no Córrego Seco, que tinha um clima mais ameno. Graças a Paula, essa fazenda veio a se tornar a cidade imperial de Petrópolis. No entanto, no final de 1832, ela ficou gravemente doente. O historiador Roderick Berman sugere que Paula teve meningite. No entanto, o estudioso Mickey Eisler apresenta a teoria de que Paula teve malária. Eisler afirma ainda que os médicos reais administraram quinina, tanto oral como anormalmente, sopas, sanguessugas, gesso de mostarda e substâncias ácidas aplicadas na pele. O tratamento fazia a princesa gritar de dor. Independentemente da doença, a jovem princesa do Brasil Imperial não resistiu aos sintomas e tratamentos agressivos. Pouco antes do seu 10º aniversário, Paula de Bragança morreu, no dia 16 de janeiro de 1833, faltando apenas um mês para completar seu 10º aniversário. Ela morreu na Quinta da Boa Vista. Paula recebeu um grande funeral de Estado, que não foi visto novamente até a morte do filho de Pedro II, Afonso, príncipe imperial, em 1847. A perda dessa irmã tão querida foi muito difícil para as princesas Januária, Francisca e o pequeno Dom Pedro II. Na carta que enviou ao pai, Januária relatou, abre aspas,
Amado papai, apesar das nossas constantes súplicas aos céus, a nossa querida irmã Paula Mariana partiu. Não encontramos consolo. Nossa irmã, tão amada, não está mais conosco. Amado papai, estamos desesperados e em grande desalento. O Senhor nos faz muita falta e também sentimos muitas saudades da nossa irmã Maria da Glória e de todos que estão com o Senhor em Lisboa, com a promessa de lhes sermos sempre filhos obedientes e amorosos. Januária, Francisca e Pedro. Fecha aspas. É de imaginar-se o quanto Dom Pedro I sofreu, até por remorso, quando recebeu a notícia no fim da guerra contra o irmão em Portugal. Amoroso e impulsivo, terá certamente chorado lágrimas amargas. As cerimônias fúnebres duraram 2 dias e no dia 18 de janeiro de 1833, o corpo embalsamado de Dona Paula Mariana foi depositado no convento de Nossa Senhora da Ajuda. Seu atual local de sepultamento é o mesmo dos seus irmãos Miguel de Bragança e João Carlos, e mais tarde, seus sobrinhos Afonso e Pedro. Com a destruição do Morro do Castelo, seu corpo foi transferido em 1911 para o mausoléu imperial do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Em sua lápide foram transcritas as seguintes palavras, abre aspas, aqui jaz a sereníssima princesa Dona Paula Mariana, filha do imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil Dom Pedro I e da imperatriz Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina. Fecha aspas, tendo também sua data de nascimento e falecimento. Sua morte fez seus irmãos se sentirem ainda mais abandonados. 1 ano após a sua morte, em 1834, seu pai também morreu. E hoje, poucos conhecem a história da criança loura filha de Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina, que nasceu no Rio de Janeiro. Já Petrópolis não deve se esquecer da memória de Dona Paula Mariana, a dinastia brasileira, em prol de cuja saúde os Braganças adquiriram um córrego seco e fundaram a cidade imperial. E você, já conhecia a pequena realeza brasileira que em menos de 10 anos de vida foi responsável pelo surgimento da linda cidade de Petrópolis? Estou lá nos comentários te aguardando para saber a resposta. Nos encontramos por lá.